feliz sábado a todos. Amém. Irmão, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Capítulo 55. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Do 1 ao verso 7. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E a vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Dêem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não conhecem se apressarão até você. Por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Santo Deus, de tamanhas misericórdias e graças, clamamos que o Senhor ilumine os nossos corações com esta bendita palavra, e assim possamos, ó Deus, caminhar no dia de hoje e nos próximos que o Senhor nos concederá, à luz de uma boa palavra, à luz de uma palavra que dá fundamento e significado às nossas vidas. Esperamos em Ti, Senhor, e não seremos decepcionados. Amém. Irmãos, eu partilhei com a igreja ontem à noite sobre a necessidade que nós temos de conhecer a Deus, e que é fundamental ao se relacionar com Deus conhecê-lo. Mas conhecer a Deus nem sempre significa que as nossas expectativas não serão confrontadas. E aí ilustrei essa ideia através da vida de José, apenas uma pequena parte, sua vida quando ele foi preso, sendo ali assediado pela mulher de Potifar. E o texto bíblico é muito claro ao dizer que mesmo sendo preso, o texto bíblico dizia que Deus estava com José. E aí trouxe para a igreja que Deus irá nos provar apesar de nossa fidelidade. Não pense que por você ser fiel a Deus, você nunca enfrentará provações, porque enfrentará. Em segundo lugar, destaquei que às vezes Deus nos coloca em lugares para exercermos o nosso dom onde menos esperamos. José estava sendo preparado para assumir o alto cargo do Egito, mas antes teve que servir dentro de uma penitenciária. Se você é fiel no pouco, com certeza será fiel no muito. E em terceiro lugar, eu disse que Deus às vezes promete companhia a você nos lugares que você menos espera. De que adiantaria já se estar no fundo do poço e a presença de Deus comigo? Eu queria que Deus estivesse na minha companhia, mas para me tirar de lá. Mas é assim que Deus trabalha. Conhecê-lo é uma tarefa que deve ser empreendida por toda a vida. E às vezes as nossas expectativas, elas serão confrontadas pela essa maneira surpreendente que esse Deus tem de trabalhar. O texto de hoje tem um pouco a ver com essa pequena reflexão que eu trouxe ontem. Deus, ao anunciar, ainda na primeira geração,
ao anunciar naquela turma de israelitas que haviam saído do Egito, sob a liderança de Moisés, os treinando, o Senhor já havia falado a eles, falou à segunda geração também, que chegaria um tempo em que eles abandonariam o Senhor, e abandonando o Senhor, eles seriam julgados e punidos através de um cativeiro. Mas mesmo lá, exilados, eles teriam uma segunda chance. Eu quero falar com vocês nessa manhã então sobre o Deus da segunda chance. É o que ele mostra para nós aqui, nessa profecia de Isaías, num tempo ainda muito distante de acontecer o que viria a acontecer, mas que o povo já de antemão poderia confiar e esperar em seu Deus, que teria uma segunda chance. E é muito interessante, porque de que adianta você estar dando orientações sobre como não se afogar quando você não se está no mar? Parece que não damos tanta atenção para esses recados. Ou então, quando acostumados a viajar de avião, se ainda temos atenção para dar às aeromoças, falando sobre as instruções das áreas de escape e do que deve acontecer no caso de despressurização da cabine, já virou algo banal. Mas, no caso de uma turbulência, a primeira coisa que buscamos em nossa mente é como agir diante dessas situações. Eu não sei se hoje é a situação da sua vida, mas se você estiver em alguma situação de muita aflição e angústia, eu quero falar com você nessa manhã sobre esse Deus da segunda chance. Primeiro, destacando esse grande convite que ele fez ao seu povo, tendo em mente que uma vez lá na cidade de Babilônia, depois de terem já abandonado o Senhor e já tendo reconstruído suas vidas em um lugar distante, o Senhor faz um convite. E nesse convite nós podemos identificar, primeiro, os convidados. Quem são essas pessoas? E essas pessoas, eles são aqueles, segundo descrito no capítulo 55 de Isaías, os que estão com sede, aqueles que não têm dinheiro para comprar, aqueles que não têm condições de gastar o dinheiro, e até os que têm, mas estão gastando em coisas que não satisfazem. Esses são os convidados. São essas as pessoas. Sede de Deus é uma realidade na sua vida? Ou você nem sequer percebe essa sede? Contexto. Tentando imaginar eles em Babilônia, as classes se dividiram. Porque Nabucodonosor tentou tratar aqueles que eram de uma casta mais alta de uma determinada maneira e os mais pobres de outra maneira. Aqueles que realmente não tinham condições, pois a diferença de status social também continuou diferente mesmo no cativeiro. A esses que têm sede, usando a sede física como uma ilustração espiritual. Venham, vocês que estão com sede. Para aqueles que estavam investindo a sua vida, estavam tendo algum dinheiro, mas não conseguiam detectar a sua sede e investiam em coisas que não satisfaziam. Então, desses dois lados da moeda, é o convite do Deus que perdoa. Venham vocês que estão com sede, ou vocês que ainda nem reconheceram essa sede. É uma questão de suma importância para a nossa vida hoje. Porque quando enfrentarmos os altos perigos da nossa vida, nós precisamos entender a obra que Deus está fazendo nessas nossas vidas. Comparar a sede de Deus com a de alguém que realmente está numa situação extrema e necessitada, foi a melhor maneira que o profeta encontrou para ilustrar a maneira de como você buscar a Deus da forma que o agrada. Rebusque em seu coração e se pergunte se nesse exato momento sua vida se classificaria em alguém que perdeu dinheiro, que perdeu identidade nacional, de alguém que realmente está abandonado à mercê e à margem de tudo que seria uma boa vida.
E daí você percebe Deus como uma solução para o seu problema. Essas são as pessoas que Deus faz o convite. E que entenderão o que Deus irá fazer. Apenas os que estiverem conscientes. Se porventura você não está buscando com a sede necessária a Deus, talvez seja o motivo do porquê que Ele ainda não lhe deu a segunda chance. Precisamos estar desesperados demais por Deus, para que Ele nos salve no último minuto. Agora, o que nesse convite é oferecido? Um belo banquete, igreja. Um belo banquete. A ilustração metafórica de abundância, vinho e leite e de água. E água tem um significado tremendo no deserto. É um licor precioso, é um produto que, como foi na época de Moisés, foi ilustrado como o mel que sai da rocha. Então, é oferecido um produto, é oferecido um banquete maravilhoso de abundância. Se você tem sede, se você não tem como alcançar esses recursos, se você está em situação de desespero, então se você não reconhece que está com sede, você precisa desta água, você precisa deste tipo de suprimento, você precisa deste tipo de abundância. Deus é o recurso da sua vida, até que você reconheça isso. Para aquelas pessoas que já não tinham esperança de suas vidas voltarem ao normal, de que suas vidas espirituais voltassem ao verdadeiro eixo que Deus queria, numa situação de pura desesperança, o Senhor faz o convite, identifica e já delimita quem são os participantes e diz o que vai oferecer a eles. Queridos irmãos, vocês não serão felizes apenas em alcançar sucesso profissional e ter bens materiais. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não diz que todas essas coisas são boas. E nem diz que todas essas coisas que cooperam para o nosso bem é para que sejamos ricos, bem estabilizados, ou seja lá o que for, mas que sejamos conforme a imagem do seu Filho. Esse é o produto que o Senhor oferece, de uma graça abundante, de encontrarmos numa situação desesperadora e lançar o convite para nós, porque esse é o Deus da segunda chance. Cometemos muitos erros, e por conhecer isso é que o Senhor estende um convite e a oferta certa para as necessidades da nossa vida. E é um custo. É interessante porque ele diz assim: vinde vocês que não têm dinheiro. Como é que uma pessoa que não tem dinheiro pode comprar uma abundância, uma abundante provisão desse tipo que ele oferece aqui? Água, vinho, leite, são sinônimos de abundância. Isso é gordura, isso é fartura. Como comprar? E o Senhor diz: venham vocês que não têm dinheiro nenhum, sem dinheiro e sem custo. É de graça. Mas não torne a graça de Deus barata. Ela é caríssima. Custou o sangue de Jesus. Se todos os dias você está se levantando, dormindo, trabalhando, acordando, se comunicando, andando, é fruto da graça de Deus. Pura graça de Deus. Não custa nada para quem realmente está numa situação de desespero. Nada mais evidente do que uma misericórdia e uma graça abundante do que essa. Receber a melhor provisão sem nos custar um único centavo. Agora, depois que você receber essa provisão, você vai ter que lutar para mostrar a Deus que você a valoriza. Tem pessoas lá fora que estão desesperadas por algo que não identificam o que é. Não sabem que se clamarem no nome de Jesus serão salvos. Mas e vocês? Que já o conhecem, que já o têm, que já receberam dessa provisão. A vida de vocês reflete
o recebimento anterior de uma abundante graça. O motivo pelo qual vocês louvam, o motivo pelo qual vocês se reúnem, a definição que vocês têm de igreja, corresponde à provisão abundante anteriormente recebida? Em quarto lugar, eu quero destacar a promessa. Para eles, no contexto lá, fazia bem mais sentido. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Ora, olhando para a atual situação, não existia nenhum descendente de Davi. Nabucodonosor até tentou colocar Zedequias, mas Zedequias deu muito trabalho, querendo levantar motins e revolucionários e movimentos que pudessem ir contra, mas não tinha jeito, era Deus que estava colocando Babilônia ali. E de repente uma promessa: farei uma aliança. Deus está reiterando as promessas. Significa, igreja, que quando você fizer uma avaliação nos momentos difíceis da sua vida, se você perceber que o que Deus prometeu não está batendo no momento, é porque Deus incluiu no seu plano também os parênteses. Não significa que será ininterrupta tudo o que Ele prometeu, porque tem coisas que Ele esconde para revelar apenas no momento certo. Era óbvio que na leitura humana, a promessa, Deus havia quebrado a sua parte no pacto. Foi a alegria de Salomão. Ele disse: Senhor, está o templo aqui. Agora eu queria que o Senhor reiterasse aquela outra promessa que o Senhor fez, de não deixar de faltar descendente no trono do teu servo Davi. Estava pensando nele e pensando nos seus descendentes. Mas aqui não houve mais descendente. Quem governava era o tão pomposo Nabucodonosor. E aonde iria a nossa esperança? Deus surge numa situação de catástrofe e diz: eu ainda estou de pé com minha aliança. Em último lugar, há uma súplica. Há uma súplica nesse Deus da segunda chance. Esse Deus da segunda chance faz um convite e diz quem são os participantes. Diz o que Ele oferece nesse convite. Diz o custo, fundamentado com uma promessa. Mas Ele faz uma súplica. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. O nosso Deus é um Deus de segunda chance, mas há um tempo delimitado para essa chance. Nós não podemos prodigalizar mais os dons, os talentos, as oportunidades que Deus nos tem dado. Se sua vida não corresponde à minha, com esse clamor, com essa súplica, não, Deus não está só dando uma informação, está fazendo uma súplica, é carregada emocionalmente. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Agora pense nas duas classes sociais que eu citei no cativeiro. Talvez para aqueles em situação sem dinheiro, desesperadora, vivendo ali à margem da sociedade, fosse mais perceptível a sede. Mas e para aqueles que conseguiram construir boas casas, conseguiram gerar sua prole, se estabilizaram no cativeiro e já estavam entendendo que o cativeiro seria o ponto final de suas vidas. Então, de repente, essa mensagem, busque enquanto se pode achar, causaria reações diferentes nos diferentes grupos. Talvez para quem faça a leitura e acha que tudo está indo normal, e que sem corresponder ao chamado de Deus do jeito que estamos fazendo hoje, está tudo bem? Pode não estar bem. O Deus da segunda chance faz uma súplica. Ele pede para que vivamos uma vida santa. Ele sabe que aqueles que estão inclusos na aliança cometerão pecados, quebrarão a sua parte no acordo com Deus. Todos esses aqui já conheciam o caminho de Deus. Em todas as reafirmações de aliança que Deus
fez com o seu povo através dos mediadores é considerada a hipótese do perdão dos pecados. Que o homem ímpio abandone o seu caminho e o homem mau seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. E é esses caminhos e pensamentos que os versos 8 e 9 vão mostrar o quão distantes eles estão. Assim como os céus e a terra são distantes um do outro, assim os meus pensamentos e os meus caminhos. Então, acreditar e se acomodar numa situação que não agrada a Deus, não reconhecendo o seu convite, o preço pelo qual Ele está oferecendo, é manter-se num caminho que você jamais e eu voltaremos para Deus. Mas precisamos voltar. Cabe a você se perguntar por quê e de onde se está voltando. Por isso, igreja, eu quero deixar essa mensagem para você. O Deus da segunda chance. Ainda há tempo para nós nos arrependermos das escolhas erradas que estamos fazendo e dos posicionamentos errados que estamos tomando. Talvez a pergunta mais importante que você tenha de fazer para você hoje, nesse sábado, é: quem sou eu? Porque eu duvido que da maneira que você tem se comportado nos últimos meses seja uma maneira que esteja de acordo com o que a palavra está dizendo. Precisamos considerar esse convite. Não é para os que estão certos, é para os que estão errando, mas não para condenar os que estão errando, mas dar oportunidade para que acertem. Imagine se você morresse amanhã. O que você tem preparado para Deus é isso, e aí está no seu armazém? Se for, cuidado com o que você vai oferecer para Deus. Porque é em cima do que você oferece para Ele que Ele entende os motivos do seu coração. Em tese, não havia diferença nenhuma entre a oferta de Caim e a de Abel. Mas o coração conta muito. Qual é o seu compromisso como povo de Deus e igreja? Lembre-se de quem você é. Atire para as coisas que você está fazendo, para a postura que você está assumindo, o comportamento que você tem tido, e compare com a palavra de Deus. O maior erro que o povo de Deus pode cometer é não ter a Bíblia como padrão incrível em que se espelhar. Não é o que você acha, é o que Deus pensa. Porque eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor. É chegado o momento, igreja, enquanto se pode achar. Se você tem questões, intrigas com alguém dessa igreja, procure resolver o quanto antes. E quando for tentar resolver, nunca vá pensando que só você está certo. Algum erro você cometeu. E não pense que porque os outros erram, você nunca errará. Resolva o quanto antes.